Eu creio que as pessoas que são julgadas de loucas são as que mais se destacam no mundo, né? Porque as que não são loucas estão lá no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas de sempre. E eu sempre fui chamada de louca, porque eu sempre tive muita coragem de iniciativa de fazer as coisas. Eu nunca tive medo de pegar minha mala e me mudar para algum lugar e começar de novo, e dava errado e começar de novo. É ousadia, né? Então, ter o meu filho... eu tava noiva e o Wellington foi embora... E deixou eu com o Felipe, não queria saber de nada. Pra mim isso já foi um baque. Eu, olhando pra trás, a minha maturidade, com 21 anos, que foi quando o Felipe nasceu, eu tinha cabeça de menina ainda, até pela minha criação, né? Eu tinha uma cabeça completamente imatura. Então ali eu já tive que ter coragem pra assumir, enfrentar o mundo, os meus medos, as minhas crenças, o que cidade de interior fala, né? De mãe solteira, que não venceu na vida, né? Não casou pra ter o filho, que realmente é a ordem de Deus, mas que também tá muito no que te julgam da cultura. Sim. Então, eu tive que enfrentar todos esses medos, essas crenças. E fechar os ouvidos para muitas coisas, né? Só olhar para o alto, que é difícil, porque a opinião dos outros às vezes pesa na nossa vida, né? Nós sempre pesou muito na minha. É algo que o Senhor tem trabalhado hoje, até hoje, para que eu me liberte, né? A gente vai chegar nesse ponto da história, mas o fato de hoje eu falar com tranquilidade, eu sou mãe sozinha de 2, não é algo que a gente sonha, né? Como mulher, cuidar de um filho sozinho, responsabilidade de um lar. Mas hoje eu não sinto vergonha. Sim. Eu já senti muita vergonha, muito tempo, porque a primeira pergunta que te fazem seu marido veio pro trabalho? Cadê o seu marido? Seu marido tá aqui? É filho, mãe solteira? É a primeira pergunta que te fazem. E aí todo mundo casado, todo mundo feliz com o lar. Então, por muito tempo isso foi uma vergonha que pesa muito, né? Mas hoje eu respondo com mais leveza, né? Não tenho marido. Porque você acaba descobrindo a sua identidade em Cristo. E quando você descobre e vê que é com Ele que você deve as suas angústias, é Ele que vai te suprir, você não liga mais pro que os outros falam. Porque é Deus só na nossa vida que manda, né? Que rege tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz. E todas as coisas que Ele nos deixou. Porque se você passa por um momento que às vezes você sentiu vergonha, na minha opinião, é porque Deus permitiu. É porque Deus tá te tratando alguma coisa que você vai ver lá na frente, né? Então, eu sempre digo também, a minha identidade no Senhor também, faz pouco tempo que eu descobri, eu sempre também tive muitas vozes, uma pessoa falava isso, e pessoas que nos amam, muitas vezes, que têm peso sobre a nossa vida. Então, se alguém falava alguma coisa, até meu marido, minha mãe, meu irmão, aquilo vinha como eu absorvia muito, né? Não sabia, não tinha filtro. Mas aí hoje, quando você conhece o Senhor e vê que é só Ele que tem opinião sobre a sua vida, você não acaba não ligando mais porque as pessoas falam, e sim porque Deus pensa sobre você, né? Eu tenho esse conflito diário ainda. Vou dizer que não é uma coisa ausente, que não é. Mas eu tento me lembrar, hoje com mais maturidade, de quem eu sou pro Senhor, do que eu conquistei até aqui sozinha, com Ele, né? Mas assim, eu digo fisicamente, que no terreno, o que eu conquistei sozinha com os meus filhos, e eu não tenho mais vergonha. Até que a gente acaba, né, automaticamente, humanamente, se comparando. Eu me comparo o tempo todo, né, em coisas que eu queria ter, que eu olho a vida dos outros, eu olho a vida de Leda, por exemplo, e falo, Leda, você é sucesso, casada, o marido paga conta, fica em casa, não trabalha, tipo, eu quero essa vida, né? Mas hoje eu falo com mais leveza e autoridade, eu tô conseguindo com o Senhor até aqui, sozinha, mas isso ainda é um conflito, só que hoje eu lido com maturidade quando eu olho pra palavra, quando eu olho pra quem eu sou, e trabalho isso diariamente. Acho que é o que Paulo diz na palavra, é a gente lutando com a carne e o espírito diariamente, inteiro, né? O tempo todo. Todos nós, né? Todos nós temos as nossas feridas ali que tem que ser curadas diariamente, né? Com Deus, não adianta. Então você se viu saindo do país com o seu filho, com $500. Naquela ousadia mesmo de querer vencer, com $500. Com $500. Então, se eu vim, deu certo, todo mundo dá certo, gente. Você conhecia alguém aqui? Não, esse é o ponto. Quando eu vim, falaram assim, é muito fácil, você vai fazer tantos anos de inglês, acho que 18 meses, 2 anos, você já consegue a carta para entrar na faculdade, você valida seu diploma, porque eu queria validar a parte de gestão de controle de qualidade, que foi um mestrado que a Johnson pagou para mim, um curso, os melhores cursos, eles que me proporcionaram. Então, falei, vai ser muito fácil. Você vai ganhar tanto por semana, você chega aqui, você tira a carteira, é tanto, você vai morar com tanto, aquela ilusão de quem nunca veio para os Estados Unidos, nem a passeio, e que não tinha um planejamento, que não tinha um financeiro. Geralmente as pessoas se planejam, vendem casa, carro, têm um dinheiro bom para se manter um tempo, que é o coerente, tá, gente? Mas não vou dizer que para você que sem esse planejamento todo não deu certo, porque dá sim. É muito mais difícil o caminho, eu creio, que o dinheiro é um instrumento facilitador ali, mas com certeza é possível. Então... Você veio com $500, você veio para qual cidade? Eu fui pra Los Angeles. Você foi pra Califórnia, Fui pra Califórnia. Direto. California Dream. E aí, como que é, assim, você pensando hoje? Você chegou no aeroporto e se viu, assim, nos Estados Unidos com teu filho. Olha só, a primeira providência do Senhor foi... Desculpa aqui.
Quando eu tava vindo pra cá, eu tava procurando um lugar que eu pudesse pagar por um período de tempo. Então, eu achei os famosos hostels, né? Aqueles lugares que são camas compartilhadas, que você fica muito barato. E eu tinha, literalmente, $900, mas 400 era pra pagar a escola, então eu tinha $500. Aí, um dia antes de embarcar, eu mandei e-mail pra esse local, confirmando a minha reserva, né? Pra mim e pro meu filho. Eu escrevi filho. Ela falou assim, quantos anos tem seu filho? Eu falei, o Felipe tem 5, né? Vai fazer 6. Nós não permitimos crianças, porque é um ambiente pra adulto. Rola droga, rola um monte de coisas. E eu falei, como assim? Eu não tenho pra onde ir, meu voo é amanhã. Não tenho pra onde eu vou. Ela, a gente vai fazer o seu refund. Eu falei, como assim, cara, refund? E eu orando pra esse refund entrar na conta no outro dia, porque no outro dia eu estaria chegando aqui. Entrei num grupo de Facebook que me passaram, que chamava Socialite LA, um grupo de americanos da sociedade ali mesmo, de uma igreja muito grande do pastor Erin, que é a Mosaic. Ela é referência aqui nos Estados Unidos. E eu entrei nesse grupo e pedi ajuda. Preciso de um lugar pra ficar com meu filho. Veio um americano e falou assim, você pode ficar na minha casa. Eu só moro com a minha irmã, eu sou engenheiro civil, moro em West Covina, do lado de Los Angeles, blá, blá, blá. Eu não pensei, tipo, esse cara pode ser um suicida, vai me matar, nada disso. Eu falei, nossa, deu certo, porque pra mim sempre foi tudo assim. E quando eu cheguei, esse cara me pegou no aeroporto com uma placa de boa-vinda. Nunca vi o cara na minha vida. Americano. Um americano. Uma placa de boas-vindas. Me levou pra Disney no outro dia com meu filho. Fui comer nos melhores restaurantes. Então, assim, o quarto que eu fiquei parecia quarto de hotel. Foi tudo com providência. Eu não paguei $1 pra ficar ali durante 3 meses. Então, foi a primeira providência do Senhor. Foi o primeiro cuidado de que era pra eu estar aqui, que ele tava abrindo porta. O processo de visto também, né? Você tem que provar vínculo com o Brasil, não sei o que. Eu falei, gente, eu não tenho nada. Quem tem é meu pai e minha mãe, que tem dinheiro, tem casa. Eu não tenho nada. Eu não tenho uma casa, eu não tenho um emprego. Então, o meu visto, eu lembro de na fila ser uma época que eles estavam negando todos os vistos. E todo mundo saía lá de terno e gravata. Negado, negado, negado. Botei meu look de milhões, tava lá de branco, cabelo pronto. Cheguei lá parecendo que eu tinha 20 milhões, empresária. O cara nem me perguntou nada. Pra onde você vai? Eu vou pra Califórnia. Tenho uma boa viagem, me deu meu visto. Então, foi outra providência do Senhor. Então, da forma em que eu vim, quando os planos do Senhor estão alinhados, né? Por mais que as circunstâncias parecem ser impossível, deu tudo certo. Aí você ficou 3 meses, então, morando com esse americano. Com esse americano. Comprei carro, consegui trabalho. E aí, como que você se envolveu, assim? Onde você trabalhava? Você pode contar um pouquinho pra gente? Sim. Eu cheguei, fui trabalhar como driver, entregando peças de carros por uma empresa que era fornecedor de peças para BMW, Audi e a Mini Você já Cooper. falava inglês? Bem pouco. Porque desde criança eu sempre gostei da língua e na Johnson eles me pagavam um professor pra aprender. Só que a gente, literalmente, não sabia nada, né? Morando lá e fazendo aula 2 vezes por semana. Mas eu já tinha uma noção. Então era complicado, mas eu sempre tive amor pela língua. Então eu fui trabalhar entregando peças de carro e estudava meio período lá em Los Angeles. Então a outra metade do tempo eu fazia entrega de carro, de peça de carro. De salto alto. E o Felipe na escola? Felipe na escola. Porque já tinha 5, né? Já podia ir pra escola. Lá na Califórnia, na verdade, pode até antes, né? Ah, tá. Mas ele já tava na escola. E fica até 3, 4 da tarde, né? E daí você começou a ter contato com a língua, de fato, com as pessoas? Essa empresa que eu trabalhava, e quando eu cheguei, os 6 primeiros meses, eu conheci alguns brasileiros, trabalhavam brasileiros ali, porque a gente acaba se introduzindo nos lugares que é mais fácil, né? Que a gente fala, vem aqui que eu te arrumo um trabalho. Mas o meu chefe era mexicano e ali eu tinha que falar inglês. Só que eu sempre, assim, em cima, tentando, né? Eu ficava prestando muita atenção como eles pronunciavam, tentando aprender e me jogando, sem medo. Então, aí depois que você morou esses 3 meses, você foi morar onde? Você conheceu já o seu marido? Eu conheci o Justin com 8 meses que eu tava aqui. Sério? Foi no Uber que, inclusive, eu conheci, né? Fazendo Lyft, na verdade. Mas eu aluguei meu primeiro apartamento. Era um apartamento de 1 quarto, bem no oeste de Artiste, na verdade, né? Bem montanhosa, lá da Califórnia. Um lugar isolado, que já não tinha brasileiro nenhum. Lá mora uma população mais rica. E eu comecei a fazer Uber full time. E não deu certo financeiramente, né? Foi sempre muito difícil essa parte. Então, depois eu comecei a alugar quarto, que é muito comum na Califórnia. Sim. Pelo custo, as pessoas alugam quartos. E fui pulando, assim, de casa em casa, que também é normal. É muito difícil a gente alugar um quarto, se adaptar na casa de alguém. Sim. Costumes e regras de uma pessoa completamente diferente de você. E você não pode falar nada. Quando você aluga quarto, muita gente bota limite. Você não pode usar a cozinha, você não pode usar aquilo. Você mora dentro de um quarto. Você só tem um lugar pra dormir, literalmente, e um chuveiro pra tomar banho. E chuveiro, às vezes, em umas condições que você fala que é contrária com os seus hábitos, né? Mas eu comecei a trabalhar já fazendo Uber. Eu colocava um foninho de ouvido e ficava o dia inteiro escutando aula de inglês. Estudando, assim, mais de 12 horas. Às vezes você não tá mais nem prestando atenção, mas aquilo entrando no meu cérebro pra eu aprender a língua que eu queria de qualquer forma. Teu filho aprendeu a falar rápido, então? Aprendeu a falar rápido, né? Porque na escola, né? Criança. A adaptação dele, como que foi?
Foi difícil. No início, o Felipe acabou se tornando uma criança triste no início, né? A gente sentia falta, porque tinha os meus avós, tinha essa questão de ir pro sítio, né? Todo Sim. final de semana. Cada final de semana, uma pessoa da minha família queria ficar com o Felipe para passear. Então, era uma criança mimada, né? Então, foi um pouco difícil. Mas o Felipe sempre... Ele é uma criança completamente paciente, doce, calma. Então, ele sempre meio que aceitou tudo aquilo e viveu comigo todos os desafios. Sim. Tendo a mãe do lado, né? Bravamente, o Felipe enfrentou todos os desafios que a gente viu até hoje. Desde morar em carro, tudo o que aconteceu com a Gente, gente. como assim? Me conta essa história. Nessa mudança de alugar quarto, teve um desentendimento com uma roommate. Que era Eles eram americanos? Essa roommate especificamente era uma brasileira. Aham. Então, era um ambiente ali que já não era legal. A gente dormia no sofá da sala. O Felipe num colchão de ar no chão, porque ele era mais magrinho, e eu no sofá. E a casa muito suja, cachorro. Eles eram uma pessoa má, assim, de má intenção. Aí tinha muita bebida na casa, muita festa. Já não era um ambiente, acabou tendo um desentendimento, porque, honestamente, eu não lembro a razão específica. Mas eu tive que sair às pressas ali, não tinha dinheiro, não tinha lugar pra ir. E eu e o Felipe moramos no carro uma semana. Caramba. Ele já tava com quantos anos? O Fê já tinha 6, quase 7. Então, a gente tomava banho em beira de academia, que é muito comum, né? Sim. Principalmente lá na Califórnia, eu não sei aqui, mas tem muita história de que pessoas que vivem de Uber e Lyft viajam para São Francisco, porque lá se ganha muito dinheiro fazendo Lyft e Uber. E eles acabam passando a semana dormindo no carro, tomando banho em banheiro de academia, para poder fazer aquele montante de dinheiro a cada 2 semanas, aí volta e fica 2 semanas de boa, né? Eu pensava em 1001 possibilidades que eu perguntava, Senhor, por quê? Pelo amor de Deus, eu olhava pro lado e falava assim, o Senhor é dono de tudo isso, né? O Senhor divide a riqueza de acordo com a sua vontade, mas eu não tô te pedindo riqueza, eu tô pedindo o básico. O Senhor promete na palavra, né? E quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente consegue, né? Até conversar com Deus e cobrar o que foi prometido ali, que Ele não falha. Mas foram milhares de momentos chorando do que fazer, como fazer. A diferença, e que também é a luta de carne com o espírito até hoje, é que antes eu esperava que alguém fosse fazer alguma coisa por mim. Hoje eu espero que o Senhor faça alguma coisa por mim. Então eu mudo a forma de pedir, às vezes até peço perdão, porque eu tô esperando que... expectativa em pessoas, que pessoas vão fazer alguma coisa por mim para resolver meu problema. Não que o Senhor não opere milagres através de pessoas, mas que o pedido que hoje é que Ele faça algo, né? Mas eu sempre questionei. Agora, voltar... Eu acho que eu deixei tanta dor, tanta coisa que eu queria apagar desse passado para um novo começo aqui, com a esperança toda depositada aqui, que eu nunca cogitei em voltar. Na verdade, eu quero ir pra Suíça quando eu ficar rica. Aí você tava, no caso, você tava trabalhando com Uber, então, nessa época? Tava trabalhando com Uber ainda e Lyft. Isso durou uma semana, eu consegui um apartamento pra alugar quarto. Era um apartamento de 2 quartos enormes, mas que já tinham os quartos ocupados. Então, a gente, mais uma vez, foi dormir na sala. Só que era um ambiente muito mais limpo, organizado. E foi temporário. De novo, fui pra outro lugar depois alugar quarto. Só que aí eu já tava no nível A, né? Eu tava lá em Newport Beach, lugar mais chique ali da Califórnia, morando num condomínio, parecia um resort de férias. Mas, de novo, o lugar era perfeito, mas o ambiente, que é a casa de alguém, totalmente pesado, poluído, onde o dono usava ali a maconha, que é muito comum lá na Califórnia, isso já não condizia, então foi ficando pesado. E aí, dali, eu fui alugar um apartamento na casa de um árabe, que estava alugando. Ele tinha um apartamento de 3 quartos, tinha um quarto pra mim, ele disse, trabalho o dia todo, não tô em casa, etc. E muito inocente, como eu sempre fui, né? Apesar de super corajosa, eu tenho esse lado tonto de crer nas pessoas, não ver maldade. Eu não vejo até hoje, mas esse cara tinha uma pressa que eu me mudasse logo. E eu assim, nossa, que bom que ele tá sendo comigo, né? Assim, não, você não precisa nem... Eu falei, eu não posso mudar agora, porque eu preciso pagar o mês e agora não tem. Não, você não precisa pagar agora, não muda. E eu mudei. Eu já tava com um relacionamento com o Justin, a gente já tava dating, né? Conversava todo dia por telefone. E um dia ele chegou e eu tava no telefone com o Justin, assim, namorando por telefone, que é assim que o americano faz, né? No começo é muito contato por telefone, né? Então, ali por horas. E ele pegou essa conversa e deu uma crise. Começou a gritar e tentou agredir o Felipe e a mim. A gente se trancou no quarto, nessas portas de papel que a gente tem nos Estados Unidos. E eu tive que chamar a polícia, porque ele batia pra quebrar a porta. Abre essa porta que eu quero falar com você. Como se eu devesse algo pra ele, né? Como se fosse uma propriedade dele? Eu acho que ele tava procurando por uma esposa e viu alguém ali aparentemente fraca. E quando ele viu que eu tinha alguém... Porque eu não compartilhei da minha vida pessoal. Você tá alugando um quarto, né? Você não, igual quando você chega no hotel, você não vai contar da sua vida. Porque quando você viu... Era um anúncio que você viu? Você... tem...
Era um anúncio que você viu que Tem tava grupos, né, de Facebook que as pessoas divulgam, né? Quarto disponível em tal lugar, portanto... Aí coloca as regras pra morar nesse lugar e etc. Aí você vai, conversa com a pessoa. É assim que você aluga quarto, né? E o cara tava na cabeça dele que você ia ser a mulher dele, então. É. Gente, que louco. E ele contava uma história, que eu não entrei em detalhes na época, mas que ele tinha 2 filhos que estavam na Arábia, que ele era árabe, né? E a mulher tava lá porque separaram, e ele tinha o quartinho dos filhos montado, porque às vezes o filho vinha visitar. Se tinha algum problema pra mim, eu falei, não, eu tenho um filho. Enfim. Mas eu já tava, assim... que já ia casar, né, com o Justin. O Justin já me chamava de soon to be Mrs. Clark, eu já tava, que era meu sonho, né, meu sonho sempre foi casar, e falar, nossa, a senhora atendeu minha oração, né, de novo lá. Então, ele pegou e eu tive que sair desse apartamento com polícia, me socorrendo, porque ele ia matar eu e meu filho. Gente. Então, eu saí desse lugar, Com a polícia? Te escoltando? a polícia me escoltando, E você foi pra onde? pra casa do Justin. Ah, daí E você já tinha um apoio ali, que era o... E a polícia disse que eu não era obrigada a sair, né? Porque é sempre a proteção da mulher e da criança, mas porque o contrato, a propriedade, o apartamento era dele, em algum momento eu teria que fazer isso. Só que eu preferi sair dali e foi no meio da noite, com as minhas coisas e meus filhos. E o Justin falou, não, você vem pra minha casa. O Justin também morava alugando quarto, mas era uma mansão gigante, que só morava ele e a dona. E você vem pra cá, porque a Michelle vai te receber. A Michelle também é imigrante, negra, da África. Então, mãe solteira, ela tinha já esse entendimento, esse coração aberto. E dali a minha vida começou a fluir, né? Assim, pelo menos na parte de crescimento profissional, de oportunidades, de outras coisas. Até então foi muita luta, muito perrengue que a gente passou, muito desafio, coisa pesada de livro mesmo.